Amém. Obrigado pela contribuição. Irmãos, nós já vamos partir então agora para o nosso novo momento, né? Afinal de contas, nós vamos aproveitar aqui o nosso professor, doutor, né, teólogo. Rapaz, a ficha do nosso querido irmão, meu Deus do céu, eu tive irmãos, aqui o currículo acadêmico é quase um livro, né? E por falar em livros, né, o nosso próximo palestrante, né, o professor Dr. Bruno, ele é autor, né, de vários livros, dentre eles eu vi que há o Querido do Coração, que certeza ele vai estar apresentando para nós, né, da teologia sistemática, né, que até onde pude ver, também pensada para a vida da igreja em si, né, para refinar esse olhar da igreja. Ele vai estar se apresentando, né, para nós agora e discorrendo sobre aquilo que ele tem para tratar, né, conosco nesse tema, né, a falar para o homem pós-moderno, né, na pós-modernidade, a igreja do Senhor. Seja bem-vindo, professor, doutor, pastor, homem de Deus, servo do Deus Altíssimo, né, que nessa manhã, né, através daquilo que Deus tem feito na sua vida, construído, né, através dos anos, né, do saber, que eu sei que o que vai ser colocado aqui é fruto dessa entrega ao Senhor na direção, no caminho, que é aquilo que, né, como mestre que Deus o chamou, né, que vai estar fluindo aqui sobre as nossas vidas, né? É um prazer enorme recebê-lo aqui nessa manhã, né, sobre os nossos alunos. Aqui tem alunos, tem alguns convidados, está sendo transmitido ao vivo, mas também com apresentação posterior, também nos nossos canais, os canais da Inter, né, do curso. É um prazer, seja bem-vindo. Bom, Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, vocês me ouvem bem? Beleza? Muito bem, eu quero agradecer a Deus publicamente, ao pastor Caio Fábio e ao professor Fernando por estar aqui, tá? E a todos vocês que estão aqui tirando esse dia para estudar a palavra de Deus. Tá? E eu já posso ir? Já posso ir direto? Então, o nosso tema nessa manhã é a verdade de Deus para o homem pós-moderno. Eu sou Bruno César, sou pastor da Igreja de Nazareno. Sou natural de João Pessoa, moro em Recife e ajudo na igreja do Nazareno Farol, em Olinda. É do ladinho da cidade, tá? É como se fosse uma grande cidade aqui. Olinda, Recife, Jaboatão, é tudo junto. E sou professor em alguns seminários, tenho algumas obras também. No final eu quero apresentar, se vocês me permitirem. Então, nesses próximos minutos, eu quero meditar com vocês sobre esse tema, a verdade de Deus para o homem pós-moderno. Vamos ler uma passagem bíblica? Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. É um privilégio muito grande poder livremente estudar a palavra de Deus, como vocês fazem, e também ter um encontro o dia inteiro, mesmo que seja um encontro virtual, é muito proveitoso. Em muitos lugares do mundo, isso não é possível, tá? Nem se juntar online, nem presencialmente, tá? Às vezes até os irmãos se juntam, mas a revelia da lei e correndo risco de vida, né? De prisão e de vida. Bem, irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta, com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, se equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Amém. Meus irmãos, nós vivemos tempos muito sombrios, mas mesmo em tempos sombrios, a palavra de Deus sempre é luz para a nossa vida, luz para o nosso caminho, e é um refúgio seguro
para o povo de Deus e para os obreiros do Senhor. Uma diferença muito grande entre a modernidade e a pós-modernidade, que são conceitos filosóficos e até sociológicos, é o seguinte: na modernidade, período que nós vivemos na infância ou na adolescência, o homem era glorificado. Então, a verdade e a ciência eram glorificadas. E para dar um exemplo bem prático, para distinguir essa questão que é um pouco complexa e filosófica, a gente pode se lembrar do desenho animado do Scooby-Doo. Acho que todo mundo aí assistia, né? Se não assistia, mas todo mundo conhece. Então, quando eu era criança, ali no início dos anos 90, eu assistia muito, todo dia assistia desenho animado, e assistia o Scooby-Doo e tantos outros. E eu lembro bem que toda vez, todo episódio, a equipe do Scooby-Doo era chamada para resolver o caso de assombração em alguma propriedade. Era assim que funcionava. Então, aconteciam mil e uma situações naquele episódio, e no final, o pessoal que desvendava os mistérios fantasmagóricos, digamos assim, os mistérios de assombração, tirava da cabeça de alguém uma máscara, que geralmente era o caseiro ou alguma pessoa herdeiro da família, que estava empatando a venda daquela propriedade, que tinha interesse naquilo ali. Então, era assim que eram resolvidos as questões do Mistérios S.A., né? Se não estiver enganado, era esse o nome. Por quê? Porque, na modernidade, eles não acreditavam que era possível ter alguma interferência de espíritos, de demônios, de espíritos dos mortos, do além, de qualquer coisa. Então, todas essas crenças metafísicas eram descredibilizadas. Então, eles acreditavam que tudo poderia ser explicado e resolvido de maneira normal, que o homem ia investigar, e nesse caso, era uma espécie de... não era investigação policial, porque eles não eram policiais, mas era nesse mesmo tom. Então, tudo era resolvido assim. Eu lembro, então, que quando eu fui para o cinema, mais ou menos ano 2002, né, acho que foi isso, e eu fui ver o filme do Scooby-Doo no cinema, eu fiquei tentando, o filme todo, fiquei analisando para desvendar quem era o responsável por aquela trama, quem seria desmascarado no final. E no fim do filme, não aconteceu aquilo. Realmente tinha espíritos e tal. E eu fiquei meio confuso, né? Depois eu entendi, depois de muitos anos eu entendi que agora não era mais a mesma toada. O desenho animado foi produzido para o público da modernidade. O filme não. O filme foi produzido para o homem da pós-modernidade. Então, na pós-modernidade, a diferença grande é essa, que tudo pode ser aceito, enquanto na modernidade, apenas aquilo que era verificado em laboratório, aquilo que era dito como científico, era aceito. E aí nós temos muitos problemas, desde a modernidade, porque se uma empresa de café, por exemplo, patrocinava, era assim que funcionava, uma pesquisa sobre o café, então dizia-se, o café é bom para a saúde, isso é cientificamente comprovado. Aí um grupo de psiquiatras, sei lá quem, fazia um outro estudo e dizia, o café não é interessante para ser ingerido à noite, para ser bebido à noite, porque pode atrapalhar o sono e tal. Enfim, então, o que era aceito pela população é cientificamente comprovado. Mas nós sabemos que o chá da vovó sempre resolveu o problema de dor de barriga leve. A gente sabe que o chá da mamãe, de chá de alho, sempre resolveu aquela gripe braba, que o banho de colônia ajuda a espantar a febre, se for uma febre leve, e que esse tipo de coisa ajuda, e não é curandeirismo, é a natureza que Deus criou, está sendo aproveitada. Então, hoje, na pós-modernidade, a gente, na verdade, tem algumas pessoas que estudam essa questão, que dizem que depois do 11 de setembro de 2001, a gente nem sabe mais em que período a gente está vivendo. Mas, de maneira geral, é dito o seguinte: tudo que eu digo pode ser verdade porque é verdade para mim. Então, o pessoal diz, não existe uma verdade que seja absoluta, que seja levada a ferro e fogo. Pessoal, eu queria convidar vocês que estão me assistindo aí, me ouvindo, a abrirem as câmeras.
para a gente ter uma interação melhor, né? A gente já está distante fisicamente, né? Geograficamente. Se eu ver pelo menos as reações de vocês, eu vou saber se estou indo bem, se tá legal, se eu estou sendo compreendido, tá bom? Então, vocês que puderem aí, se organizem. Às vezes está tomando um café e tal, não tem problema, mas se organizem aí para abrir as câmeras. Muito bem, muito obrigado vocês todos aí, tá? Então, vejam só, queridos. Como, então, nós podemos pregar a palavra de Deus nesse mundo plural de tanta relatividade? Porque o professor da universidade, cético e muitas vezes ateu, diz: não há como provar que uma pessoa esteja errada. Toda verdade é verdade relativa. Aí a gente pode perguntar assim: o senhor tem certeza disso, professor? Tenho certeza. Opa, então não é relativo. Se ele tem certeza, e a gente tem que acreditar nele, pelo menos uma verdade não é relativa, a verdade desse professor, né? Ou do orador. Mas isso é uma besteira medonha. Porque é o seguinte: nós sabemos que há verdades e há questões que são mentiras. Não tem como. Não tem como dizer que o Brasil não foi tetracampeão mundial de futebol na Copa de 1994. Não, é uma questão histórica. É lá, está lá. Prego batido e ponta virada. A gente pode discutir aqui. Jogou bem, não jogou bem. Se Ronaldo tivesse entrado, Ronaldinho ainda no lugar de Viola, na prorrogação. Aquela Copa do Mundo é a Copa do Coração para mim. Tá? Eu tinha 8 anos, estava com meus avós e alguns primos queridos e tal. Então foi a primeira Copa que eu me lembro e já ganhamos. Então eu lembro de muita coisa daquela Copa. Então, assim, todos nós sabemos que esse negócio de verdade relativa é uma besteira medonha. Mas o diabo, que é mentiroso desde o princípio e que usa do engano para conseguir levar seus projetos adiante na vida daqueles que lhe dão guarida, sempre vai trabalhar com a mentira, tá? Então, queridos, eu quero, a partir dessa introdução, ver com vocês o seguinte: o mundo mudou, as pessoas mudaram, os valores mudaram, mas o nosso Deus não mudou. Deus é imutável, tá? Então, assim, um dos atributos divinos que mais me chama a atenção, todos me chamam a atenção, né? Todos nos chamam a atenção, obviamente, mas um dos que mais me chama a atenção é a imutabilidade de Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas, mas ele não muda, ele nem fica em tédio, ele não fica entediado. Então, às vezes, quando a gente estuda exaustivamente algum assunto, de repente vem aquele cansaço, aquele tédio, a gente sente uma espécie de abuso, não quer mais ler não quer mais ler aquele assunto, aquele tema. É normal, é normal. Eu lembro que um tempo desse eu li um livro, demorou bastante, porque eu não li só ele não, nem peguei de capa a capa. Mas eu li um livro de quase 800 páginas. Rapaz, aí eu nem fui até o final. Tem uns 3 ou 4 capítulos para encerrar, porque abusei do assunto. Abusei. O livro é gostoso, é bem escrito, é muito bom, mas um tema só abusou. Albert Einstein, quando terminou seu curso na Escola Politécnica de Zurique, passou 6 meses sem ler nada sobre física. E eu fiquei pensando, quando eu li a biografia dele, eu tinha uns 20 anos mais ou menos, então eu fiquei pensando, puxa, tem coisa que realmente assim abusa, né? Mas o nosso Deus não. Deus não fica entediado, ele não muda. Isso é fantástico. Ele sabe de tudo. A cultura pós-moderna rejeita absolutos. Tudo é minha verdade ou sua verdade para o homem pós-moderno. Mas não é assim no reino de Deus. A Bíblia confronta com a verdade de Deus, que é revelada nas Escrituras e, sobretudo, encarnada em nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o cenário em que o obreiro cristão foi chamado por Deus para pregar a verdade de Deus. O apóstolo Paulo, um capítulo antes aqui do texto inicial que nós lemos, 2 Timóteo capítulo 3, dá uma série de características como serão as pessoas nos últimos tempos. Nós sabemos muito bem que últimos tempos é uma expressão bíblica que descreve esse período do dia de Pentecostes até a segunda vinda de Cristo. Pedro pregou no dia de Pentecostes e disse: nestes últimos dias, porém. Então, ele entendeu e deixou claro que ali estava começando esse período que é chamado na Bíblia de últimos dias. Então, a tendência, irmãos, é que quanto mais se aproxima a segunda vinda do Senhor Jesus, mais os homens serão trabalhosos, com todas aquelas características que a gente lê em 2 Timóteo, capítulo 3. Vejam só,
Os homens serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Ímpio é o contrário de pio. Ímpio. Pio é santo. Sem afeição natural, sem amor para com os pais, a ideia aqui. Incapazes de perdoar. Então, são muitas características que o apóstolo Paulo dá aqui. Veja só, caluniadores, descontrolados, o que é o contrário do que Deus exige dos seus obreiros e dos seus filhos em sua palavra o tempo todo. Deus exige tranquilidade. Ele mandou que a igreja, Paulo mandou que a igreja orasse, pedindo a Deus vivesse uma vida tranquila e serena, em 1 Timóteo capítulo 2. E Deus sempre fala na sua palavra para que os seus filhos vivam de maneira sóbria, justa, equilibrada. Inclusive, tem vários provérbios de Salomão que falam sobre isso. Tá? Provérbios 25, 28, se não me falha a memória, ou é 28, 25, tá? Posso estar confundindo aqui. Diz que aquele que não controla a si mesmo é pior do que uma cidade sem muros. Veja só, o controle emocional de alguém pode fazer essa pessoa cair em ruínas. Aquele que não controla a si mesmo é pior do que o muro, uma cidade sem muros. Então, o que nós devemos fazer com pessoas desse tipo? O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3:5, afasta-te também desses. Como assim afasta-te desses? Esse aqui era no convívio da igreja, porque no mundo, nós estamos no mundo, devemos pregar. Agora, aqueles que, dizendo-se cristãos, agem assim, como incrédulos, da pior qualidade, devem ser evitados. Paulo também falou sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 5, no caso daquele camarada que estava tendo um caso amoroso com a sua ex-madrasta, o que era determinantemente proibido em Levítico 18:8. Então, Paulo disse, com esse tal, vocês devem expulsá-lo, expulsar esse imoral do vosso meio, e também vocês não devem nem comer com ele. A ideia era que aquela pessoa ficasse isolada para que chegasse ao arrependimento, ficasse envergonhada por conta de seus pecados e chegasse ao arrependimento. Esse é o contexto. Esse é o cenário onde Deus deseja manifestar sua glória através da pregação do evangelho. Então, o homem de Deus prega para o homem sem Deus nesse mundo pós-moderno. Eu quero destacar 3 questões aqui, irmãos. E eu posso mandar depois essas anotações para vocês, tá? Vou mandar para o professor Fernando, ele manda para vocês, tá? Tem só algumas coisinhas que eu acrescentei hoje, então, não tem a mão mesmo, então não tem como mandar hoje. Mas amanhã ou segunda-feira eu mando para vocês, pode servir para alguém. Em primeiro lugar, a pós-modernidade e a desvalorização da verdade. Em segundo lugar, a verdade de Deus é absoluta, revelada e viva. E em terceiro lugar, o obreiro fiel em tempos de crise. Então, eu vou caminhar por isso aqui, tá? Em primeiro lugar, a pós-modernidade e a desvalorização da verdade. A palavra de Deus diz, conforme nós lemos, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, assim, esse tempo chegou já nos tempos do apóstolo Paulo. E a ideia é que isso vem crescendo à medida que o tempo vai passando, porque estamos todos no mesmo período chamado últimos dias. Mas o dia da vinda do Senhor está se aproximando cada vez mais, obviamente. Então, à medida que o tempo passa, o homem sem Deus, o homem incrédulo, vai cada vez mais não suportando a verdade de Deus. Todos nós nos lembramos, a essa altura, das sábias palavras de Spurgeon. Eu gosto muito das ilustrações de Spurgeon. Tenho uma admiração grande por ele. Acho que Spurgeon era um cara muito inteligente e a capacidade que ele tinha para fazer ilustrações era muito grande, né? Então, assim, vocês lembram que ele disse mais ou menos isso, que nos últimos dias, né, as pessoas muitos pregadores estariam mais preocupados em entreter os bodes do que em alimentar as ovelhas. É o que nós vemos na internet. Nós vemos na internet pessoas assim, agora está ficando pior. Porque antigamente, quem era o falso mestre que estava dentro da igreja, prejudicando a igreja, o falso profeta? Era alguém que tinha uma pregação errada, que distorcia aqui e acolá, que dizia, a sua palavra tem poder, profetize sobre a sua vida, sobre a sua família, isso que você diz, na sua boca
vai sair poder, esse poder criativo que nós sabemos pela Escritura, que só Deus tem. Claro, a Bíblia diz que há poder nas nossas palavras, mas não é esse o sentido. É o poder de curar, de abençoar, ou até de amaldiçoar, quando são usadas erroneamente as palavras. Mas esse não é mais o falso profeta dos nossos tempos. Quem é? É um garoto de 14 anos, muito bem instruído, que age como um bandido, fala como um bandido, que pede dinheiro para votos de R$ 1.000, de R$ 10.000, que imita supostas línguas estranhas falando em inglês, frases desconexas, que não tem uma coisa com a outra. Aí eu vi, rapaz, alguém falando assim, né? Não sei se foi Spurgeon também, né? Que as pessoas caem no erro desses falsos mestres, pessoas que não leem a Bíblia. Imagina quando o anticristo vier. É exatamente isso. Então, nós vemos marmanjos de 40, 45 anos, com 20 anos de igreja, sendo enganados, caindo na lorota de um moleque de 14 anos de idade, que abertamente já disse, não lê a Bíblia inteira. Então, o diagnóstico não é dos melhores. Nós estamos numa difícil situação, meus irmãos. Numa difícil situação. Hoje, a verdade é vista como opressiva. O que importa é como eu me sinto. Então, quando a gente prega a palavra de Deus numa mensagem bíblica, simples, mesmo num tom muito amistoso, o que é que muita gente diz? Que sermão duro, que sermão pesado, que mensagem dura. Irmãos, a ovelha de Deus se alegra com a palavra de Deus, com a palavra do seu pastor, com aquilo que vem de Deus. Se é para nos ajudar, nos animar, porque a Bíblia tem esse poder mesmo. Aliás, Paulo disse isso em Romanos capítulo 15, que por meio, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que por meio da Escritura venha perseverança e ânimo. Então a Bíblia dá perseverança, a leitura da Bíblia dá ânimo. Se alguém aqui está desanimado, está sem conseguir perseverar muito na fé, leia mais a Bíblia, medite mais. Como a irmã que estava falando quando eu entrei, destacou essa questão de ler a palavra, de meditar e tudo mais. Mas hoje a verdade é vista como opressiva. Então, quem está dizendo que a verdade é opressiva? Geralmente são pessoas não convertidas que estão presentes na igreja. Ou ainda, falsos mestres que estão querendo influenciar a igreja, estão propagando esta mentira, e muitos crentes acabam dizendo, rapaz, é verdade, você está dizendo, pastor fulano, pastor Bruno tem uma palavra muito dura, quando, na verdade, só é mais uma pregação bíblica, nada demais. Então, estejamos atentos a isso, irmãos, porque muitas vezes é a voz de Satanás, que está dizendo que a pregação é dura quando ela só é bíblica. O obreiro encontra resistência, zombaria, indiferença, mas não pode se calar, porque o obreiro foi chamado para anunciar a verdade de Deus. Isaías 59:14, a verdade tropeça na praça e a retidão não pode entrar. Em muitos lugares, é isso que tem acontecido, mas nós devemos estar atentos para isso. Meus irmãos, a igreja é a coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15 diz isso. Então, a desvalorização da verdade na pós-modernidade passa pelo desrespeito e a desvalorização à igreja. O que é que o diabo faz? Não consegue tirar da nossa cabeça que a Bíblia é a palavra de Deus, então tenta descredibilizar a igreja. Mas a verdade de Deus é expressa no mundo pela igreja, isto é, pelos cristãos. Então, a verdade de Deus está no mundo, escrita na Bíblia, na palavra de Deus. Mas quem é que interpreta a Bíblia? É a igreja. E não é um papa, não é o presidente da igreja, não é um presbitério, um concílio, não, nem é uma denominação. A Bíblia diz que não é de particular elucidação. Quem interpreta a Bíblia é todo o povo de Deus. Então, nesse exercício de interpretar as Escrituras, é importante que estejamos em comunhão, em comunidade. É importante consultar outras opiniões por meio de livros, por exemplo, e também sabendo como Deus deu discernimento aos seus filhos do passado. Por exemplo, como a igreja cristã interpretou essa ou aquela doutrina, essa ou aquela passagem bíblica, desde sempre. Por exemplo, Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação.
Então, em Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 20, nós sabemos que Paulo colocou ali um hino, uma música cristã do primeiro século, para ensinar a doutrina de que Cristo é superior a todas as coisas. Mas aí, na Bíblia das Testemunhas de Jeová, na tradução do Novo Mundo, das Escrituras, Colossenses 1,15 está igual na nossa Bíblia, só que eles distorcem o entendimento. Os Testemunhos de Jeová dizem que Jesus Cristo foi o primeiro a ser criado. E aí, nos versículos 16, 17, onde diz, ele existe antes de todas as coisas, a Testemunhas de Jeová colocaram a palavra outras. Naquela Bíblia anterior deles, da capa preta, lembra? Antigamente era uma capinha verde, agora é a capa preta, foi a capa preta, agora é aquela capa cinza. E aí, naquela de capa preta, tinha entre colchetes outras, para dizer que Jesus existe antes de todas as outras coisas criadas, para dizer que ele também foi criado. Na Bíblia de capa cinza, eles tiraram os colchetes, e a palavra outras não aparece no grego, em nenhum manuscrito conhecido até hoje. Porque eles querem dizer que Jesus foi criado, porque ele é o primogênito, mas primogênito aí não é o primeiro a ser criado, é o sustentador. Jesus é o sustentador de toda a criação, como o primogênito era o sustentador dos pais na velhice. A pós-modernidade e a desvalorização da verdade, irmãos. Temos cuidado com isso. Segundo lugar, a verdade de Deus é absoluta, revelada e viva. O Senhor Jesus orou e disse, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Ele também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O salmista disse que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Então, Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. A verdade de Deus não é uma ideia filosófica, é a revelação de quem Deus é. Eu tenho passado por muitos lugares, para a glória de Deus, eu tenho conhecido muitos irmãos em lugares chiques e caros, que às vezes eu não sei nem como comer direito, e em casas de irmãos muito, muito humildes, onde eu já me sinto mais à vontade. A gente conversa à vontade e toma um cafezinho depois do almoço, enfim, que é mais o meu contexto. Mas, irmãos, a palavra de Deus é a verdade e é amada em todos esses lugares, por cristãos, pobres ou ricos, em cursos bem organizados, como esse que vocês fazem, está tendo um evento online, ou às vezes naquela igreja mais sofrida, onde tem apenas uma revista pequena para ajudar a estudar a Bíblia na escola dominical, mas é a verdade. Agora, o que eu tenho percebido é o seguinte, que não há um meio seguro de ensinar teologia, senão pela exposição bíblica. Porque a teologia é um ensino, é um conteúdo totalmente diferente, é totalmente outro, não em relação a Deus, como Karl Barth disse apenas, mas o conteúdo é totalmente outro e a metodologia também. Então, eu, como um cristão nordestino, sei a influência terrível e maléfica do Paulo Freire. Eu estou morando na terra dele. Vocês imaginam? Recife é um reduto de esquerdismo. Infelizmente, nós temos isso dentro da igreja também. E essa ideologia nefasta quer atrapalhar o ensino bíblico-teológico. Por que eu estou falando disso? Porque vocês sabem que existe um método de estudo chamado socioconstrutivismo. E no socioconstrutivismo é o seguinte, a gente se reúne aqui e vamos dizer o que a gente acha sobre determinado assunto. Então, cada um emite sua opinião. Só que não dá para fazer avião fazendo isso. Não dá. Quando o negócio aperta mesmo, aí a gente vai para o conhecimento absoluto. Ninguém quer se operar com um médico que estudou do método socioconstrutivista. A gente quer ser operado ou atendido por um médico que decorou o nome dos 80 e poucos ou 90 órgãos do corpo humano, que sabe o que é uma veia, uma artéria, sabe qual é a pressão arterial ideal, que sabe qual é o tempo que vai durar a cirurgia, mais ou menos. A gente quer respostas objetivas. Então, é onde para todo o socioconstrutivismo. Ninguém, quando vai aprender grego, diz, eu acho que isso aqui é um delta, eu acho que isso aqui é um ômega. Ou é alfa, beta, gama, delta, até o ômega, ou não é. Ou a gente não consegue ler o texto grego.
e o mesmo para a língua portuguesa. Então, na teologia é mais ainda, mais intensa essa questão, porque Deus não é o fruto das nossas investigações. Deus é aquele que se revelou. Ele chegou para o ser humano e disse: olha, foi assim que eu fiz. Foi assim que eu criei todas as coisas. Escreve aí, Moisés. Escreve para evitar as confusões. Escreve. Eu quero que você escreva exatamente assim. E aí nós temos a palavra de Deus. Então, na verdade, meus queridos irmãos, o estudo teológico é fruto de revelação. Deus se revelou aos profetas, aos apóstolos, o Senhor Jesus Cristo se revelou. Nós temos a revelação escrita, como o professor Maia estava falando aí há pouco, tá? A palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus soberana para toda a humanidade. É essa que os crentes procuram seguir. Então, nós aprendemos a palavra de Deus e transmitimos a outros, como deve ser. Toda a palavra de Deus é pura. A vontade de Deus não é passada de modo subjetivo. Eu acho que deveria ser assim, mas fulano acha que deveria ser assado. Não. Nós até temos certa liberdade para discordar nas questões secundárias, mas aquilo que a Bíblia diz de maneira super clara é prego batido e ponta virada. É assim, tá? Então, é como o Ronaldo Lidório diz em muitas das suas mensagens. As pessoas, em muitos lugares do mundo, não têm problema em receber Jesus. Tem problema em receber apenas Jesus. E essa é a mensagem do Evangelho. Apenas Jesus. Apenas a palavra de Deus. Esse é o problema que nós enfrentamos na pós-modernidade, na nossa pregação, até no nosso ensino bíblico-teológico. Eu sou professor de ética cristã. Eu estava dando ética cristã ano passado, e uma aluna disse que, abertamente, na sala de aula, eu minto. Eu minto. Eu minto para a minha família, porque eles me enchem muita paciência. Eu digo que estou viajando e mando fotos no grupo de WhatsApp da minha família, dos lugares onde eu digo que estou na Colômbia, digo que estou em tal lugar. E eu não pude expulsar aquela aluna de sala de aula, embora fosse a minha vontade, não só de sala de aula, mas do próprio curso, porque a escola não me dava guarida para isso. Mas eu disse, o destino de todos os mentirosos é o inferno. É uma obra da carne. E a Bíblia diz que ficarão de fora. Mas esse é o cenário que nós enfrentamos hoje. Em muitos seminários até. Estão preocupados exclusivamente com o pagamento das mensalidades dos alunos e não em formar obreiros para a obra de Deus, formar melhores cristãos. Entendem? Essa é a questão. A verdade está contida nas Escrituras, aliás, ela é a própria Escritura, e ela está personificada em Jesus. E Jesus, tal como o Pai, é Deus Filho, imutável. Em Hebreus 13, 8, nós lemos que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. E muitos irmãos até interpretam que essa passagem é uma referência aos dons espirituais e tudo mais. Eu sou continuista, irmãos, em relação aos dons, e até tem um livro sobre isso. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas essa passagem não está falando sobre isso, não. Está falando, de fato, sobre a obra de Cristo e sobre a pessoa de Jesus. Ele não muda. Então, isso me encanta em Deus. O homem muda. Nós mudamos. Quem de vocês gostaria de ser mentalmente a mesma pessoa de 10 anos atrás? Duvido. Eu até gostaria de ter certo vigor de 10 anos atrás. Mas o conhecimento que eu tenho hoje, a experiência de vida, não. Jamais. Para encerrar, irmãos, terceiro lugar, o obreiro fiel em tempos de crise. Mesmo quando as pessoas querem juntar mestres para si, para ouvir o que é agradável, pessoas que comecem uma pregação, por exemplo, se é que pode ser chamada assim, uma homilia, dizendo que a pessoa é linda, meu lindo. Rapaz, eu não consigo ouvir aquele cara, não. Eu não consigo ouvir. Então, do mesmo jeito, eu penso que, do mesmo jeito que o falso cristão tem comichão no ouvido, que não consegue ouvir mais a verdade, o verdadeiro cristão não aguenta muito tempo, não, ouvindo besteira, não.
Então, assim, eu sei que tem pessoas que Deus vocacionou para serem grandes apologetas, né? Joaquim de Andrade é uma pessoa que eu admiro muito aqui no Brasil, tá? Acho que o trabalho dele é fantástico. E o cara que... O cara... Pois é, Fernando, isso mesmo. E o cara que topa debater com o pastor Joaquim de Andrade é uma pessoa sem juízo, tá? Sobre qualquer tema religioso aí. Eu gosto muito do pastor Joaquim. Então, são pessoas que conseguem ouvir, mas eu, rapaz, não tenho tanta essa paciência, não. Mas vejam só, irmãos. Qual é a solução de Deus? Primeiro, Paulo diz aqui, no parágrafo que nós lemos, que é a metade do parágrafo, na verdade, né? Que a pregação deve ocorrer a tempo e a fora de tempo. E veja só como é interessante isso. A tempo e fora de tempo não é em relação aos ouvintes, é em relação ao pregador. O pregador deve pregar mesmo quando é inconveniente para ele. Para ele. Para o pecador que está longe de Deus, qualquer tempo é tempo. Mas, mesmo que ele não queira receber. Mas para o pregador, tem lugar que é difícil. Tem ocasião que é difícil. Tá? Então, veja só. Um amigo meu, pastor, um querido amigo, chegou na igreja e tinha morrido um garoto. Tinha sido da igreja, estava desviado. A mãe, uma crente fervorosa que estava na igreja. Ela chorando pela morte do seu filho jovem. E, gente, eu já fui muito velório. Agora, velório de jovem é terrível. É um negócio que eu já evito falar em velório, tá? Mas, às vezes tem que falar. Agora, velório de jovem é complicado. Então, você imagina uma mãe enlutada, já é muito difícil. Enlutada por um filho muito jovem, eu penso que atenua ainda mais a situação. Intensifica, aliás, ainda mais a situação, né? E aí, quando ele foi entrando na igreja, ela disse, pastor, Deus me enganou. Deus mentiu para mim. Eu disse, meu irmão, o que é que você fez, né? Disse, não, eu dei um abraço nela, era membro da igreja dele. Disse, não, vamos entrar, se acalme. E aí, passado a ocasião do velório, depois, quando ela começou a se arranjar emocionalmente, se organizar, com os pingos nos is, aí ele falou com ela, irmã, por que a senhora disse que Deus mentiu para a senhora? Deus não mente. Não, pastor, é porque ele disse que se eu criasse meu filho na igreja, ele nunca se desviaria. Provavelmente, ela pensou nisso baseada em Provérbios 22:6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas ela não entendeu que provérbios são provérbios. Não deve ser interpretado a ferro e fogo. E também muita gente pensa, semelhante a essa irmã, que crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Atos 16:30. Que para que a minha família seja salva, basta que eu creia. E aí vai ser uma coisa automática. E não entendem que essas palavras foram dirigidas por Paulo e Silas a um homem na sua época e se cumpriu na mesma noite. Tá? Nós vivemos tempos difíceis. Devemos pregar a tempo e a fora de tempo, inclusive quando for inconveniente. O pastor soube driblar aquela dificuldade e depois explicou para aquela irmã que não era bem assim e que, além de tudo, Deus jamais mente, mas deve ser pregado, tá? A verdade de Deus. E aí, o obreiro cristão precisa ser sóbrio. Sóbrio é o contrário de bêbado, de ébrio. Então, alguém sóbrio é alguém com a consciência tranquila. O obreiro precisa procurar estar sempre tranquilo. Então, precisa aprender a se organizar em casa, organizar as contas, organizar a família, organizar as emoções e ter sempre uma doutrina bíblica fresca na cabeça e clara. Fresca não no sentido de ser nova, tá? Tem que ser a doutrina bíblica. Mas as verdades de Deus precisam estar sempre iluminando a nossa mente, renovando o nosso pensamento, como Paulo escreveu aos Romanos. Tu, porém, Paulo faz um contraste, ainda que o mundo se entregue à mentira, tu, obreiro, tu, cristão, tu, seminarista, seja diferente, sóbrio. Eles estão loucos, mas nós precisamos estar sóbrios. Nós somos chamados a perseverar na palavra de Deus, a suportar aflições e a não perder o ânimo em meio a tudo isso.
Devemos estar, como diz Efésios 6,14, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Fale sempre a verdade, haja pela verdade, mesmo que seja inconveniente. Deus ordena falar a verdade. O 9º mandamento diz exatamente isso, para falar sempre a verdade. Êxodo 20:16. Não é para dizer falso testemunho contra ninguém. Mas, irmãos, num cenário calamitoso, o púlpito da igreja ainda deve ser o lugar de confronto para quem precisa de confronto e de consolo para quem precisa de consolo. Preguemos a palavra, porque ela faz tudo isso. A sua voz, falando a verdade, pode ser a única voz que alguns ouvirão. Às vezes, o nosso abraço, o abraço de um pastor na porta da igreja, no domingo após o culto, é o único abraço que aquele crente ou que aquela crente recebe durante a semana, sabe, irmãos? E a verdade que o povo de Deus ouve no púlpito, às vezes, a depender do ambiente, é a única verdade que a gente vai ouvir durante a semana. O que Deus nos deu é precioso demais, é a verdade, não pode ser silenciado. Concluindo, irmãos, a verdade de Deus é o que o mundo mais precisa, e o obreiro de Deus, o servo de Deus, é o mensageiro de Deus. A verdade do Senhor dura para sempre. Salmo 117, verso 2. Em meio ao caos moral, Jesus continua sendo o caminho para andarmos junto com Deus. Em meio às dúvidas, a palavra de Deus continua sendo aquela que ilumina o nosso caminho. Ela é lâmpada para os pés. E em meio à frieza espiritual, o obreiro de Deus, o servo de Deus, continua sendo um instrumento de fogo nas mãos de Deus, algo que pode iluminar. Então, recapitulando, pós-modernidade e a desvalorização da verdade. A verdade de Deus é absoluta, revelada e viva. Não é fruto de investigação que o homem teve, mas é fruto da revelação de Deus. E o obreiro fiel em tempos de crise deve agir sempre com a Bíblia na mão e pregando a verdade. Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nesses poucos minutos sobre o tema A Verdade de Deus para o Homem Pós-Moderno, irmãos. É claro, há muitas outras coisas. Na verdade, há mais coisas que não foram ditas do que as que foram ditas. Mas eu espero em Deus que Deus transforme essas poucas palavras minhas, eu que sou tão pequeno, como vocês também, diante de Deus, numa fonte de meditação para vocês. Aleluia. Se vocês me derem mais um minuto, Fernando, de Alice, eu poderia mostrar meus livros aqui, por gentileza? Por favor. Queridos, Deus me deu a bênção de escrever alguns livros. Até agora foram 38, tem um no forno. E se Deus quiser, quero escrever muito ainda para instruir o povo de Deus com aquilo que Deus tinha me dado. No momento, eu tenho 4 livros em estoque. Esse aqui é um livretinho, As Obras da Carne, o Fruto do Espírito. É um livretinho de 60 páginas. É um estudo bíblico, tá? De maneira geral, meus livros são estudos bíblicos. É uma análise daquela passagem lá de Gálatas 5, tá? Custa R$30. Esse aqui é o livro que eu mencionei há pouco, Os Dons Não Cessaram. Eu sou da Igreja do Nazareno, sou continuista, tá? E aqui tem um estudo bíblico sobre isso, histórico e teológico também. Eu levei 3 anos para fazer essa obra aqui. Foi bem legal. Esse outro também, Pregando as Escrituras, um manual bíblico de pregação. São 21 capítulos. É um livro denso, mas de fácil leitura, eu acredito. E assim, Deus tem abençoado muito e muita gente tem usado esse material para, inclusive, formar obreiros na sua própria igreja, tá? Então, esses aqui são meus melhores livros, esses 3. Esses 2 e a sistemática, que essa aqui. Aí aqui levou quase meu juízo todo, né? Aqui foram 3 anos escrevendo também, mas foram mais intensos, tá? Eu me dediquei basicamente só a ele. É como se tivesse 10 livros juntos aqui. Eu fui lançando os livros, depois eu compilei, tá aqui, são 10 livros, 10 doutrinas. E assim, esse aqui é R$160, esse aqui 60, esse outro também 60, esse outro 30. E vocês podem, acho que o professor Fernando pode compartilhar com vocês meu WhatsApp, tá bom? Se alguém tiver interesse. E meu canal, meu perfil no Instagram é @BrunoTeólogo. É muito simples, tá bom? Então sigam lá.
Muito obrigado. Eu vou poder ficar com vocês ainda 10 minutos, tá? Eu vou dar aula daqui a Legal. pouco, mas é pertinho aqui, rapidinho eu Então, chego lá, tá bom? Eu tenho 10 minutinhos. então vamos aproveitar esses 10 minutos, né, queridos? Né, caso você tenha alguma pergunta, algum questionamento, porque afinal de contas, realmente, falar em pós-modernismo e nesse relativismo, né? Ainda mais quando isso faz. As perspectivas mudam, né? Por exemplo, profissionalmente falando, psicólogo base ela é tecnológica e existencial. E nisso a gente tem um tipo de construção do humano que é totalmente relativizado. Mas ela coloca, né, o Deus, o eu sou, fica realmente complicado, né? Aquilo que é absoluto, verdades absolutas, e é terrível quando isso está saindo do campo profissional da atuação, entrando, inclusive, as igrejas, né? Porque é uma coisa que eu sempre tento separar muito bem, às vezes é comum as igrejas, né, convidarem e tudo mais, aí eu sempre brinco, vocês são servo de Deus. Servo de Deus também, né, tem o saber de outros olhares, mas o profissional ele está preso numa perspectiva que cá entre nós, estamos todos irmãos, antes, né, um olhar humanista do ativismo humano e esse absoluto inclui um Deus, o eu sou absoluto de Deus. Né? E aí, como o pastor esse relativismo entrando nas igrejas de forma bem prática, na mente coletiva, ao conversar com as pessoas, nos discursos, nas pregações. Me fiz entendido? É uma pergunta esse finalzinho, faz ela de novo. Como que o irmão Bruno, o professor, tem visto essa questão do relativismo nos discursos, nas práticas, nos altares, né, até mesmo na forma, né, porque a gente vê até na forma física das igrejas, né, esse relativismo está presente, né, até mesmo na arquitetura, né, e como que o irmão tem percebido pelos lugares que tem passado. Ok, irmãos, eu entendi agora. Na primeira vez eu não tinha ouvido, tinha cortado bastante o áudio. Muito obrigado. Então, Varão, a gente percebe isso realmente, como você disse, na estrutura, né? Então, assim, eu moro numa cidade grande, Recife é uma cidade gigante, então tem umas igrejas emergentes aqui que são bem complicadas, viu? Bem complicadas. Eu lembro de ter encontrado com um querido irmão aqui, casualmente, do interior da Paraíba, um obreiro muito simples, pedreiro, ele veio trabalhar aqui como pedreiro, passou algumas semanas aqui, até jantou aqui comigo. Ele contou, a gente riu muito aqui em casa, ele contando quando ele foi para uma dessas igrejas. Nossa, quanta coisa esquisita ele viu. Agora você imagina para um obreiro de uma cidade. Pronto, ele, inclusive, ele é do Brasil para Cristo também, né? Lembrei agora, curiosamente, ele também é do Brasil para Cristo. Foi meu aluno num seminário em Campina Grande, e para ver tanta coisa esquisita. Eu não vou dizer o que houve, não, tá? Mas eu tenho visto também esse tipo de coisa na relação interpessoal dos cristãos, tá, gente? Muita gente mentindo o tempo todo. Então, assim, nós sabemos que o pecado afetou todos os aspectos da cultura humana, da existência humana. Então, aquele discurso de dizer, não, não fala não, porque não gosta, ou fingir que gostou, sabe? Então, assim, isso atrapalha demais as relações. Recentemente eu ouvi alguém falando assim, não, fulano falou com o pastor fulano e tal, e ele disse que sim, mas a gente sabe que ele não gosta. É porque ele não quer brigar. Mas eu penso, e quem disse que tem que brigar? É só dizer, não, meu irmão, não gosto não disso não. E beleza, vida que segue. Então veja esse relativismo a partir das pequenas coisas, pessoal. Gente mentindo demais, gente dizendo que gostou de algo, que entendeu e tal. Nas relações pessoais mesmo, isso tem desgastado, tá? Por exemplo, vocês sabem, né, que muitos homens, no casamento, mentem o tempo todo para a mulher. Por exemplo, você está entendendo? Você está me ouvindo? A gente sabe que tem mulher que extrapola com a paciência do marido. Fala demais e às vezes o cara já ouviu demais o dia todo no trabalho.
Não estou criticando ninguém, a não ser o cara que está mentindo. Mas, assim, nem todo dia a gente dá para conversar o tempo todo. Então, puxa dizer, ô meu amor, a gente vai conversar depois. Então, tem muitos caras, inclusive no mundo masculino, tem muita brincadeira desse tipo, de que o cara se desliga quando a esposa está falando. Mas, veja, isso é pecado, irmãos. Dizer que entendeu o que está ouvindo, quando o cara desliga, o homem tem essa capacidade, né? De desligar a cabeça, pode se concentrar dirigindo o seu carro e tal, mas não está ouvindo nada que a mulher está dizendo. Então, assim, quando eu digo para minha esposa que esse tipo de coisa existe e que no mundo masculino é muito comum, ela fica muito surpresa. É, Bruno, é verdade. Aí, de vez em quando eu vejo um meme e outro, mando para ela, digo, ó, é esse aqui que eu estou falando. Então, assim, irmãos, se nós somos servos de Deus, não conseguimos conviver com a verdade, quem é que vai conseguir? Que autoridade a gente vai ter para pregar? Então, esses são apenas dois exemplos, tá? Essa na relação marido-mulher, isso é mais comum do que se pensa. E não é, irmãos? Isso é, inclusive, motivo de gozação, de piada no mundo masculino. Mas são exemplos de como a mentira pode destruir relações, tá bom? Então, as pessoas relativizam, não sabem, ou a gente não sabe que o diabo é o pai da mentira. Qualquer pessoa sabe. Os incrédulos sabem disso. Mas, às vezes, a gente vive como se isso não fosse problema nenhum, tá? Então, eu tenho visto isso, irmão, até nas questões pequenas, tá bom? Ok, eu sei que o seu tempo está bem corrido, mas é porque eu acho que cabe dentro do tema. O pastor chegou a citar sobre isso no decorrer da fala, porque esse relativismo, ele de fato também ele tem sido colocado nas questões éticas, né? A mentalidade ética e automaticamente o comportamento, né? A moralidade cristã, o comportamento baseado nessa ética relativizada, né? Considerando aqui o nosso contexto, estudo e tudo mais, até em nosso meio, espero que não, né? Em Nárnia, pelo menos, existem relatos de pessoas que estudam e hoje, com o advento, por exemplo, das IAs e tudo mais, vou fazer um trabalho, vou fazer uma pregação. Ele vai recorrer à inteligência artificial, na hora de responder uma prova, vou aproveitar que é online, deixa eu abrir aqui do lado aqui, né? Mas isso é um comportamento que mostra, né, de tudo que nós temos ouvido nessa manhã, que há uma ética relativizada por essa visão pós-moderna e a ausência desse princípio bíblico, né? Sim, rapaz, isso é interessante. Eu estou trabalhando num livro de ética cristã, sabe? E eu acrescentei um capítulo para eu trabalhar sobre a ética cristã e a inteligência artificial. Eu acho que é propício para o nosso tema, né? Para a nossa época. E eu não vi isso ainda, né? Até porque é bem recente, mas assim, e eu tenho usado bastante. Quase todo dia eu estou usando o chat GPT, tá? Agora, assim, eu uso para organizar um monte de coisa. Mas para criar do zero é complicado, né, irmão? Para criar do zero é complicado. Então, assim, me ajudou a formar essa palestra? Me ajudou. Claro, eu usei. Agora, eu sabia que eu ia falar, eu não ia entregar isso aqui como um texto para vocês, entendeu? E assim, mas eu já vi aluno entregando trabalho, assim, já vi, já sei. E assim, a gente que é professor, a gente vai adquirindo ferramentas para saber avaliar, para conhecer como é que funciona a linha de pensamento do aluno, tá? Então, assim, o aluno que acha que a gente não sabe quem é tolo. O professor sabe. E, assim, os novatos sabem. Eu estou com 17 anos de docência em seminário. Acho que eu não sei? Sei. Então, assim, eu sei que o aluno errou uma palavra ou outra, mas que dá para levar em consideração. O contexto daquele aluno é não é aquele acadêmico que tal, mas a gente sabe também que o cara não conseguiria escrever aquilo. Não é duvidando da capacidade, é seguindo o estilo. Todo mundo tem um estilo, tá? Todo mundo tem um estilo. A gente pega o traço do cara que faz os Simpsons, não é o traço do Maurício de Souza. Vai dizer que Maurício de Souza não sabe desenhar? Não, é outro traço. Então, assim, eu penso que o caráter é aquela questão que nós tomamos as decisões, o que é que a gente vai fazer. Então, dentro daquelas decisões maiores, a gente pode tomar uma decisão ou outra. É por isso que quando alguém diz assim para a gente, vocês viram o que fulano disse? A gente disse, que nada, eu não acredito que fulano diria um negócio desse. Porque a gente conhece o estilo de fulano, de cicrano, de beltrano, ao falar, ao reagir, ao escrever, ao entregar um trabalho, a formular um sermão. Aí a gente conhece um pregador, por exemplo, que
é 10 anos pregando, não passa de 3 pontos. E é um sermão simples e tal. Não estou dizendo se é bíblico ou não, aqui eu estou falando do estilo. De repente, a gente sabe que o cara começou a usar chat GPT. Ele vem com um sermão de 7 pontos, um negócio do outro mundo, nem parece ele. Ô, meu irmão, peraí. Barão, qual a sinceridade desse sermão? Deus falou contigo ou tu pegou isso de algum lugar? Então, não é tão difícil de verificar. Agora, é uma decisão de cada um. Nessas horas, é bom lembrar que nós todos daremos conta de tudo que a gente faz a Deus, né? É isso. É uma questão da consciência transformada pela palavra. Amém, amém. Professor Fernando, alguma ponderação, algum recado?